Sou um homem doente, sou um homem mau, um homem desinteressante. Acho que sofro do fígado. Na verdade, eu não entendo absolutamente nada da minha doença e não sei exatamente do que sofro. Não me trato e jamais me tratei, embora eu respeite a medicina e os médicos. Além disso, sou extremamente supersticioso. Bem, pelo menos o suficiente para respeitar a medicina. Sou instruído bastante para não ser supersticioso, mas sou supersticioso. Olá, eu sou o professor Márcio Macedo, este é meu canal Epoché e hoje irei falar para vocês sobre o livro Memórias do Subsolo, de Fyodor Dostoiévski, escritor russo muito famoso que quase todo mundo já ouviu falar a partir de sua principal obra mais conhecida, que é Crime e Castigo. Mas Memórias do Subsolo foi a única obra do Dostoiévski que já li, mas ele abriu a porta para eu ler as outras obras, inclusive de outros escritores russos. Nos últimos dias foi lançado o livro Dostoiévski, um escritor em seu tempo, uma biografia escrita por Joseph Frank. E Dostoiévski é uma figura de renome internacional na literatura. Eu não sou professor de literatura, não tenho formação em letras, mas irei expressar nesse vídeo, assim como eu faço em todos os outros, aquilo que eu entendi e compreendi sobre a leitura. O primeiro contato que eu tive com o livro Memórias do Subsolo foi numa disciplina optativa do curso de filosofia, que era sobre o existencialismo. Dostoiévski ele não é considerado um existencialista, mas Sartre e Camus tiveram grande influência nessa obra, principalmente nessa obra que é Memórias do Subsolo. O livro ele é dividido em duas partes. A primeira parte é bem filosófica, onde o personagem, que ele não revela o seu nome em nenhum momento do livro, ele está mergulhado no inferno mental, ele está mergulhado em sua própria consciência. E ele revela a partir de seu texto as diversas contradições de sua existência. Então, é o período em que a Rússia passava, lá no século XIX, o período de industrialização, da expansão do pensamento positivista, da ideia de que a ciência iria mudar a vida das pessoas. E isso fez com que todo mundo pensasse de maneira cada vez mais racional. E nessa primeira parte do livro, o personagem ele faz uma crítica ao positivismo, mas ao mesmo tempo ele faz uma crítica a si mesmo. É complicado, porque o livro ele é bem profundo de explicar. E se eu for focar em alguma explicação, isso vai empobrecer o livro todo, porque todas as partes escritas nessa primeira parte do livro são importantes. Mas eu vou tentar aqui explicar para vocês como é que esse livro me afetou. A gente tem consciência de nossa própria existência. Nós construímos uma identidade própria e colocamos essa identidade acima das outras. Temos orgulho de nossa própria identidade ou de um título ou até mesmo da nossa própria personificação diante dos outros. E o personagem, por isso que o nome Subsolo, ele busca limitar esse personagem dele dentro do próprio subsolo. Por isso que quando ele parte para escrever, quando ele parte para falar sobre o que ele pensa, ele faz uma autocrítica. É como se ele estivesse saindo desse subsolo e novamente ele constrói um personagem. Então, todo o tempo ele conversa com você, te conquista e depois ele diz, olha, mas eu estou brincando. Ah, mas não é brincadeira. Ou, estou mentindo. Ah, mas não é mentira. Mas o que importa? O que importa é que eu estou me expressando. E nessa expressão ele acaba revelando as suas próprias contradições. Como a Rússia, naquele período do século XIX, mesmo com a chegada da industrialização, ainda tinha muitos requisitos do período monárquico, né? da monarquia ainda absolutista, apesar das reformas que teve já na Rússia com os outros czares. Mas era uma sociedade que ainda vivia sob a tutela de muitos títulos, uma sociedade que se orgulhava dos seus empregos, de seus cargos, seja públicos ou militares.
E o personagem ele era um reles e simples funcionário público. O que ele ganhava não dava nem para sobreviver. E por viver nessa situação humilhante, não pense que ele vai estar o tempo todo coitadinho. Não, ele vai exatamente usar essa própria humilhação para se enaltecer. Então, quando ele se humilha, quanto mais ele se humilha, para ele mais se enaltece. Quanto ele mais se enaltece, ele vê a inutilidade do seu próprio ser e volta novamente a se humilhar. Então ele fica dentro desse ciclo de eu sou, eu não sou. Então isso aí já pega um pouco a ideia, né, do que os existencialistas iriam beber em Memórias do Subsolo. Ele faz uma crítica geral à sociedade dele, e nessa crítica ele revela que ele é mais inteligente do que os outros. Tem uma parte do livro que ele explica isso. Em primeiro lugar, sou culpado de ser mais inteligente que todos ao meu redor. Eu sempre me considerei mais inteligente que todos ao meu redor. E às vezes, acredite ou não, até me envergonho disso. Pelo menos a minha vida toda, eu como que virava o rosto e nunca pude olhar as pessoas nos olhos. É difícil, porque como as pessoas correm atrás de questões corriqueiras ou até mesmo de bens materiais, ele usa até um exemplo do muro. Muitas pessoas se satisfazem com esse muro. Talvez o muro seja uma referência ao muro da caverna de Platão. E aquelas pessoas que têm conhecimento, aquelas pessoas que estudam, que leem, que não têm essa convivência social e passa mais tempo lendo, elas percebem como essas pessoas são supérfluas. E aí ele pensa, mas essas pessoas pelo menos são alguma coisa. E eu sou o quê? Nada. No final, para que todo esse conhecimento, para que todo esse uso da razão? E aí, em alguns trechos dessa primeira parte, ele vai valorizar também essa questão da, da motivação. Né? Ele vai fazer essa oposição entre razão e vontade. Ele vai colocar a vontade como fazendo parte, a vontade faz parte da natureza humana mais do que a razão, mais do que o dois mais dois, que acaba sendo também uma crítica ao positivismo. Então essa primeira parte, ele trabalha muito essa questão da consciência individual. Na segunda parte, ele já ele já narra uma das únicas vezes em que ele saiu do subsolo para conviver com as pessoas. E aí ele tem alguns contatos, como o criado dele, que ele chama o tempo todo de carrasco, que ele sabe que tem que pagar o trabalho dele, mas ele, o criado quer cobrar, mas não cobra, e ele vê isso como uma afronta, como uma humilhação a ele. Ele quer que o criado cobra a ele o próprio suor do seu trabalho. Outra ocasião em que ele se encontra com os amigos, os antigos amigos da época de escola dele. Esses mesmos amigos que têm essa ideia de vencer na vida. Eu não uso essa palavra no livro, mas é uma leitura minha. Vencer na vida, que estudaram, que ganharam títulos. E aí eles se reencontram, né, em um jantar. E ele acaba sendo humilhado por esses amigos. Será que ele tem condições de pagar? Aí ele mesmo diz, olha, eu não tenho nem condições, mas eu estou aqui e não estou pedindo dinheiro a ninguém e eu estou pagando. Então ele fica nessa afronta com esses amigos dele e acaba estragando o jantar. Os amigos deles saem, ele pensa que eles foram para um prostíbulo e lá ele encontra uma prostituta. Só que aí eu não vou dizer porque já estaria dando spoilers demais nessa segunda parte. Mas ela revela exatamente como ele sofre a ter contatos sociais com as outras pessoas. Então Memórias do Subsolo foi uma leitura importantíssima para mim. Até hoje, quando eu penso na minha própria consciência, não tem como pensar em Memórias do Subsolo. E é um livro que não é fácil.
Você tem que ler 2 vezes. Eu li só a primeira parte desse curso sobre o existencialismo. Mas depois eu comprei, né, essa edição da editora Edra, que também é traduzida pelo russo. E existem várias outras edições. Na LPM Pocket, por exemplo, ela é chamada de Notas do Subsolo. Mas é uma leitura interessantíssima. É um anti-herói sendo apresentado no seu âmago e que vale a pena a gente pensar, ler esse livro e pensar sobre o inferno da nossa própria consciência, da convivência com nós mesmos e com os outros. Então, essa foi a minha análise do livro. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o canal, né? Eu acho importante porque tem até esse reconhecimento de quem está falando, né? Lembra também Memórias do Subsolo, de querer se reconhecer, mas ao mesmo tempo não sou nada. Então, espero que vocês curtam. Toque o sininho aí para os próximos vídeos e até mais.